Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora falar sobre sistemas de massa variável. Desde lá de trás, quando eu estava no contexto de leis de Newton com vocês, na segunda aula desse curso de Física 1, eu comentei com vocês que todas as considerações que a gente ia fazer iam ser levando em conta que a massa do corpo não varia. Sempre que a gente escrevia força igual a massa vezes aceleração, está implícito que a massa do sistema não varia. E eu comentei com vocês que mais para frente a gente eu ia mostrar para vocês como é que a gente faz o tratamento de sistemas que a massa varia, só que a gente ia ter que caminhar um pouquinho mais, a gente ia ter que entrar na parte de momento linear, para aí sim a gente conseguir mostrar como é que é a dinâmica de um sistema de massa variável. Finalmente chegou esse momento. O meu objetivo nesse vídeo é construir a segunda lei de Newton para um sistema que, além de estar submetido a forças externas, também pode ter a sua massa variável. Ok? E para fazer esse tipo de descrição de um sistema de massa variável, a gente vai usar diretamente a noção de um sistema de partículas. Por isso que eu só estou falando de sistemas de massas variáveis agora. Isso porque todo sistema de massa variável pode ser pensado como sendo uma parte de um sistema de vários corpos. Então, por exemplo, pegar um caso típico de sistema com massa variável, um foguete. Como é que o foguete ele consegue subir? Ele queima o combustível, esse combustível vira gás e é empurrado para baixo. Evidentemente, esse gás tem massa. Quando ele é empurrado para baixo, pela terceira lei de Newton, o gás empurra o foguete para cima. Por isso que o foguete sobe. No caso, para a gente poder tratar o foguete, que é um sistema de massa variável, basta a gente interpretar que o foguete mais os gases expelidos é um sistema de vários corpos, um sistema de partículas, por exemplo. Porque aí, nesse caso, quando a gente pega esse sistema de partículas, ele não vai ter massa variável. Por quê? Porque o que está variando a massa é uma parte do nosso sistema. Então a gente faz a descrição do conjunto com o que a gente já conhece, e depois particularizar a análise para uma parte específica do sistema, que aí sim vai ser interpretado como massa variável. Por isso que eu falei com vocês que mesmo alguns sistemas variando a massa, a descrição da segunda lei de Newton para sistemas que a massa não varia, ela pode ser utilizada para construir a segunda lei de Newton de sistemas de massa variável. Ok? Que vai ser exatamente os sistemas que eu vou descrever com vocês nesse vídeo então. Mas então vamos lá, como é que a gente faz para determinar a segunda lei de Newton para esse tipo de sistema? A segunda lei de Newton, assim como diversas outras equações da física, é uma equação diferencial, certo? Isso porque, quando a gente escreve a segunda lei de Newton, quando a gente quer resolver a segunda lei de Newton, a gente quer determinar as grandezas que aparecem nas derivadas da segunda lei de Newton. Ok? Como aparecem derivadas, uma equação com derivadas da grandeza que a gente quer determinar, é uma equação diferencial. Uma premissa natural das derivadas é que toda derivada aparece escrita em termos de grandezas infinitesimais. Ok? Consequentemente, sempre que a gente quer montar alguma equação diferencial na física, vale a pena a gente construir essa equação diferencial a partir da análise dos sistemas físicos para variações infinitesimais de tempo. Ou seja, vale a pena a gente analisar o sistema com pequenas variações. A gente vê como é que a dinâmica acontece em um intervalo de tempo pequenininho para poder montar uma equação geral para isso. Além desse tipo de procedimento já resultar em uma equação diferencial, porque a gente vai estar trabalhando com grandezas infinitesimais, sempre que a gente trabalha com coisas infinitesimais, as variações elas são lineares, então isso facilita bastante a progressão dos tópicos. Então vamos lá, qual vai ser o nosso modelo aqui para a gente poder determinar a segunda lei de Newton para esses sistemas? Levando em consideração que praticamente todo o curso que a gente tem feito aqui de Física 1, ele é para movimentos unidimensionais, aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou levar em conta o movimento unidimensional. Mas isso não é limitante. Quando a gente tem um sistema que é, por exemplo, que ele não é um sistema unidimensional, é um sistema bidimensional ou tridimensional, que ele pode se movimentar não somente em uma única direção, você pode aplicar o mesmo raciocínio, um para cada direção. Certo? Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente vai tratar um lançamento, a gente trata o movimento do lançamento como sendo um movimento em X, junto com o movimento em Y, cada um deles diferente, basta você pegar essa construção e aplicar para cada componente. Então, enfim, eu vou chegar numa equação para movimentos em uma dimensão, mas para generalizar para mais dimensões, o raciocínio ele é natural, como qualquer outra generalização de uma para mais dimensões na mecânica. Mas vamos lá, Então, vamos supor que a gente tem um sistema mecânico qualquer, esse cara daqui, que a massa dele é uma massa que eu vou chamar de m de t. Ok? A massa, enfim, que pode variar no tempo. Vamos supor que em um instante de tempo de referência, que eu vou chamar de t0, a massa desse corpo vai ser uma massa que eu vou chamar de m0. Ok? Aqui eu vou, enfim, vou trocar os m's maiúsculos por m's minúsculos, porque eu acho mais agradável escrever m minúsculo, Mas enfim, vamos supor que em um certo tempo t0 de referência, a massa desse sistema seja m0,
E vamos supor, né, que a velocidade desse corpo, nesse instante de referência, seja v0, né? Ou seja, esse cara aqui também tem uma velocidade v de t, né? Só que nesse instante de referência, né, enfim, eu estou colocando como tendo um valor específico, v0. Ok? Aí vamos lá, vamos supor que por alguma razão qualquer, né, depois de ter passado um intervalo ΔT muito pequenininho, okay? Ou seja, passou um intervalo de tempo ΔT minúsculo, esse corpo ejetou uma quantidade de massa, ele perdeu uma quantidade de massa, ok? De forma que um pedaço de massa ΔM foi ejetado para a esquerda. Mais especificamente, foi ejetado para a esquerda com velocidade que eu vou chamar de VE, velocidade de ejeção, ok? Então, essa daqui é a nossa configuração, né? Passado um intervalo de tempo minúsculo, infinitesimal, né? Enfim, um pedaço ΔM se desprendeu. Evidentemente, essa situação é um contexto específico para um sistema de massa variável. Aqui eu estou supondo que o corpo está perdendo massa e que ela foi ejetada por conta disso para trás, ok? Mas eu poderia ter situações contrárias. Por exemplo, eu poderia ter a massa desse corpo aumentando, porque está sendo incorporada a massa, né? O corpo está incorporando massa. Consequentemente, essa velocidade aqui não seria mais para a esquerda, teria que ser para a direita e tudo. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer esse formalismo daqui, né, que eu estou ilustrando por essa situação. Mas, enfim, eu tenho que fazer essa descrição para um sistema de massa variável de uma forma que seja facilmente adaptado para a situação do corpo ganhar ou perder massa, né, e para uma situação que leve em conta, consequentemente, essa velocidade de ejeção para a esquerda ou para a direita, né? Como é que a gente faz isso? Levando em conta que a gente está querendo descrever a dinâmica desse sistema, que é o nosso sistema de massa variável, como nessa minha situação eu estou, né, supondo que o corpo está perdendo uma massa ΔM, eu vou supor, então, que esse ΔM ele tem um valor negativo. Então a massa desse cara daqui eu vou colocar como sendo menos ΔM. Por quê? Porque aí eu posso falar, por exemplo, que a massa, né, do meu sistema no instante T0 mais ΔT vai ser o quê? Vai ser M0 mais ΔN. É mais natural escrever assim. A massa do seu sistema, depois que passa um tempo, era a massa que tinha antes, mais o quanto variou. Se o corpo perde massa, é natural pensar numa variação negativa. E se o corpo ganha massa, numa variação positiva. Então, eu vou supor aqui que o ΔM, né, o ΔM que vai aparecer aqui o tempo inteiro, ele é negativo, é a variação de massa do sistema, e aí, consequentemente, a massa desse corpo vai ser menos ΔM, porque aí sim, menos ΔM tem um valor positivo. Né? E também, para não ter esse problema com qual é o sentido, né, dessa velocidade, eu vou passar a escrever essas velocidades em termos de vetor. Então, eu vou supor que aqui a gente tem um vetor VE, e aqui eu vou supor que a gente tem um vetor V. E aí, no caso, né, a velocidade, né, no tempo inicial vai ser o vetor V0 e tudo. Vou fazer dessa forma para que fique o máximo possível, independente deste contexto, né, enfim, e mais facilmente generalizável para qualquer outro tipo de contexto com massa variável. Ok? Claro, todos unidimensionais. Mas então, né, enfim, dados esses adendos, né, a gente sabe que a massa vai ter este valor daqui, ok? E além disso, a gente também sabe, né, ter uma ideia de como é que vai ficar a velocidade após, né, ter passado esse tempo. Ou seja, a gente também consegue falar qual que vai ser a velocidade no tempo t mais ΔT. Né? No caso, né, evidentemente, essa velocidade vai ser o quê? Vai ser a velocidade inicial mais um ΔV. Evidentemente, né? Aqui eu acho que não tem nenhum segredo. Como é que a gente faz para determinar esse ΔV? Né? Bom, esse ΔV, claro, vai depender da velocidade que é ejetado. Né? O ΔM não. O ΔM foi ejetado, ele pode ter sido ejetado rápido, devagar, não interessa. Da massa não varia. Agora, se esse cara foi ejetado muito rápido, né, enfim, com bastante velocidade, esse ΔV vai ser maior. Por quê? Porque se esse cara daqui, se essa massa ΔM foi ejetada muito rápido para a esquerda, ela também vai empurrar pela terceira lei de Newton mais fortemente esse corpo de massa M. M de T. Então, para a gente determinar como é que vai ser a velocidade após esse tempo ΔT, o que a gente precisa fazer, na verdade, é aplicar a conservação do momento. Certo? Porque a gente sabe que a velocidade desse cara depois está relacionada também com essa velocidade de ejeção. Agora, um cuidado que a gente sempre tem que tomar com relação a algumas nomenclaturas é o seguinte: quando eu falo velocidade de ejeção, essa velocidade é marcada em relação a qual referencial? Velocidade de ejeção é a velocidade com que essa massa foi ejetada. Agora, essa massa não foi ejetada desse corpo de massa, m de t, então essa velocidade VE, que é a velocidade de ejeção, é uma velocidade marcada em relação ao corpo de massa variável que nós estamos analisando. Para escrever a conservação do momento linear, lembrando, ele vem da segunda lei de Newton, que só pode ser aplicada para referenciais inerciais. Então essa velocidade
ela não é a velocidade que vai aparecer, né, diretamente, né, na forma mais simples de construir, a conservação do momento linear. Por quê? Porque, evidentemente, nem essa massa ΔM, nem essa massa m de t, né, são referenciais iniciais. No caso, a gente tem que fazer essa descrição em relação a um referencial de fora, que é o referencial que mede essa velocidade. Quando eu falo que, inicialmente, esse cara daqui tem velocidade v0, aí sim, eu estou falando, uma pessoa vendo esse corpo andando, ele tem velocidade v0 inicialmente, mas tem uma velocidade em função do tempo que é v de t. Então, a gente precisa da velocidade análoga a isso. Ou seja, a pessoa que está de fora, que vê esse cara daqui, nesse corpo, se movimentando com velocidade v de t, ele vê esse corpo de massa m, né, ΔM no caso, se movimentar com qual velocidade? Se esse corpo de massa ΔM é visto por quem está de fora, com uma velocidade que eu vou chamar de V maiúsculo, e esse VE é a velocidade desse corpo de massa ΔM, vista pelo corpo de massa m de t, qual que é a relação entre essas três velocidades? Para ficar fácil de visualizar essa relação, vamos lá, imagina que eu tenho aqui um corpo A e aqui eu tenho um corpo B. E eu sou um observador que estou observando esses dois corpos a partir desse ponto de referência. Ok? Então, para mim, né, do meu referencial, essa daqui é a posição do A e essa daqui é a posição do B. Consequentemente, vamos lá, a posição do B em relação ao A corresponde a este vetor. Esse aqui é o R, né, do B em relação ao A. Beleza? Agora, olha só, por uma questão de composição de vetores, RA mais RBA é igual a RB. Ou seja, a posição de B em relação a A é a posição do B menos a posição do A, em vetor. Se eu derivo ambos os lados, a velocidade de B em relação a A é igual à velocidade de B menos a velocidade de A, né, visto, no caso, por um outro observador. Se esse VE é a velocidade do corpo de massa ΔM em relação ao corpo de massa m de t, então, né, pelo mesmo raciocínio que a gente fez aqui, a gente tem que esse VE, vetor, vai ser igual a V menos V de t. Ok? No caso, né, esse V daqui, ele é constante, ele não é uma função do tempo. Por quê? Porque ele foi ejetado com uma certa velocidade. Ok? É simplesmente um corpo, né, enfim, uma massa pontual que está se deslocando. Então a gente tem essa relação, né? Aqui faltou o vetor. E aí é esse V daqui e esse V de t, são esses dois V's que vão aparecer na expressão da conservação do momento. Ok? Mas então vamos lá, vamos escrever a conservação do momento linear. Ok? De forma vetorial, para não ter nenhum tipo de problema se está para a direita, está para a esquerda, nem nada. Então vamos lá, momento linear no instante inicial, ou seja, no instante t0. Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser a massa no instante t0 vezes a velocidade no instante t0. Somente isso, ok? Depois a gente coloca o m0, ΔM, essas coisas todas. E o momento linear no instante t0 mais ΔT, né? Ou seja, depois de ter passado um tempinho, vai ser o quê? Vai ser m de t0 mais ΔT, v de t0 mais ΔT, ok? Agora, mais o momento linear dessa parcelinha daqui, desse corpo. Esse corpo não tem uma massa menos ΔM, porque eu estou supondo que ΔM, nesse caso daqui, é negativo pela construção. Então, aqui vai aparecer um menos ΔM vezes velocidade v. Perceba que aqui eu não preciso entrar no mérito se esse V maiúsculo está para a direita ou está para a esquerda. Eu não precisei falar disso. Okay? Até porque vai ter situação que ele vai estar para um lado, tem situação que vai estar para o outro. Aqui eu não preciso falar disso. Eu estou escrevendo como vetor para eu não precisar falar se está para a direita ou para a esquerda. Esse menos aparece por conta do ΔM, não por conta do V. Porque, pelas nossas convenções, o ΔM ele é positivo quando o corpo ganha massa e é negativo quando ele perde, por uma maneira, né, natural de fazer a análise. Bom, a gente sabe que variação do momento linear é igual a zero. Consequentemente, essas duas expressões têm que ser iguais. Ok? Então, vamos escrever esses caras, né? Vamos escrever isso aqui explicitamente. Então, vamos lá. M de T0, então olha só, M de T0, V de T0. Esse cara daqui tem que ser igual a M de T0 mais ΔT, V de T0 mais ΔT, menos ΔM vezes V. O que a gente faz agora? A gente sabe o quanto a massa variou. A gente sabe que a massa do instante T0 mais ΔT vai ser a massa do instante T0, que é aquele M0, mais ΔM.
A gente sabe essa relação. Então eu já vou substituir isso aqui, exatamente porque, né, já apareceu o ΔM uma vez, então a gente vai ter que lidar com ele de alguma forma. E aí, consequentemente, né, esse lado direito, a gente, né, fazendo aqui a distributiva, né, só para poder ficar mais bonitinho. Então, vamos lá, aqui ainda vai aparecer então o nosso mais ΔM V de T0 mais ΔT. E agora o nosso menos ΔM vezes V. Então, tá aqui essa nossa expressão até então, vinda da conservação do momento linear. Passando esse termo, então, para o lado esquerdo da igualdade e fatorando o m de T0, a gente vai ter m de T0, que multiplica V de T0 menos V de T0 mais ΔT. Né, por um motivo que eu acho que, né, deve ser óbvio aqui pela cara da coisa, eu vou colocar um menos aqui fora e eu vou inverter a ordem desse colchete daqui, né, dentro desse colchete. Então aqui vai ficar um V de T0 mais ΔT menos V de T0. Então esse aqui é o lado esquerdo, esse cara daqui vai ser igual a ΔM, ok? E aí aqui, né, fatorando, vai aparecer um V de T0, opa, vamos lá, um V, peraí, vai aparecer aqui um V de T0 mais ΔT menos esse V daqui. Beleza? Então essa daqui é a nossa expressão. Agora olha só, principalmente esse lado daqui. Isso aqui tem toda a cara de uma derivada. Velocidade em um certo instante, menos a do instante anterior, né, sendo que esse instante é muito pequeno. O que eu vou fazer então? Se essa igualdade é válida, vou fazer o seguinte. Vamos dividir ambos os lados por ΔT. Okay? Divide ambos os lados por ΔT. E, além de fazer isso, essa expressão é válida, né, enfim, de uma maneira geral. Então, eu vou aplicar em ambos os lados o limite de ΔT indo para zero. Em ambos os lados. Quando a gente fizer isso, olha só o que a gente vai chegar. Né? Vamos lá, que vai aparecer menos m de T0, ok? Que multiplica o quê? Esse cara daqui, no limite de ΔT indo para zero, é a definição da derivada da velocidade com relação ao tempo, avaliado no tempo t igual a t0. É a definição de derivada, ok? Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Olha, ΔM sobre ΔT, quando eu coloco o ΔT indo para zero, o ΔM também vai tender a zero. Por quê? ΔM não é a massa ejetada depois de um tempo ΔT. Quanto menor esse tempo, menor é a massa ejetada. Então, no limite de ΔT indo para zero, ΔM sobre ΔT vai ser o quê? A taxa com que está variando a massa do sistema. Então, aqui vai aparecer um dm dt, avaliado em qual instante do tempo? No instante t igual a t0, naturalmente. Né? Enfim, porque a gente está, né, avaliando exatamente uma passagem de tempo ΔT começando em t0. Agora, no limite de ΔT indo para zero, velocidade de t0 mais ΔT, se ΔT vai para zero, esse cara daqui fica simplesmente velocidade no instante t0, ok? Menos v. Então, essa daqui é a expressão que a gente chega a partir da conservação. Agora, olha só, esse cara daqui, ele é conhecido. Por quê? Porque, olha só, velocidade de ejeção não é V maiúsculo menos V de t, aqui apareceu a ordem invertida. Né? Apareceu primeiro o V menos o V maiúsculo. Então, esse cara daqui, ele corresponde ao quê? Ele corresponde à velocidade de ejeção, no caso aqui, menos velocidade de ejeção, no tempo t0. Okay? A velocidade com que a massa ΔM foi ejetada naquele instante de tempo t0 específico. Agora, olha só, todos os termos dessa igualdade estão avaliados em t igual a t0. E t0 foi um instante de tempo arbitrário. Consequentemente, esse cara daqui vale para qualquer t0 de referência. Logo, essa expressão ela é válida para qualquer instante do tempo. Então, a gente pode reescrever essa expressão tirando em t igual a t0, colocando para um tempo t qualquer. Então, né, vamos lá, aqui a gente tem menos m de t, derivada da velocidade no tempo. Esse cara daqui é dm dt, que multiplica aqui menos velocidade de ejeção, ok? No tempo t, ok? Então, vamos lá, no tempo t. Um comentário importante de ser feito aqui é que se você está acompanhando esse meu curso junto com o livro do Moisés, deve ter reparado que essa minha expressão saiu com um sinal diferente. O Moisés chega nessa expressão com, né, os dois lados da igualdade com sinais diferentes. E eu cheguei, né, nos dois lados da igualdade com o mesmo sinal. Né? Essa diferença se deve pelo que eu chamei de VE e o que ele chamou. Okay? Eu estou chamando aqui o VE realmente da velocidade com que esse cara está sendo ejetado da massa.
ok, desse corpo de massa m de t. Na convenção do Moisés, ele chamou essa velocidade, na verdade, de menos VE. Ok? E aí, né, o que eu estou chamando de VE é o que o Moisés está chamando de velocidade relativa. Ok? No caso, né, a velocidade relativa do corpo de massa ΔM em relação, né, ao corpo de massa m de t. Para mim, velocidade de ejeção e velocidade relativa são a mesma coisa, porque a velocidade de ejeção é a velocidade com que foi ejetado em relação ao corpo que foi ejetado. Então, enfim, é só para poder esclarecer isso. As equações são iguais, ok? Só que o que eu estou chamando de VE é o que o Moisés está chamando de velocidade relativa, ok? E aí, bom, menos em ambos os lados, a gente pode tirar aqui e temos então a nossa expressão, né, para um corpo que, enfim, não está submetido a nenhuma força, porque percebam, aqui eu não supus nenhum tipo de força atuando nesse corpo, né? Enfim, aqui mostra como é que vai ser dada a dinâmica dele. Isso aqui já tem uma cara mesmo de segunda lei de Newton, porque olha, massa vezes aceleração é igual ao quê? Né? Perceba que aqui quem está fazendo o papel de força, como, né, não deve ser surpresa para ninguém, é a variação da massa no tempo, porque a variação da massa que gera exatamente essa força de recuo por conta da terceira lei de Newton. Agora, essa equação ainda é incompleta, né? Porque se a gente quer uma segunda lei de Newton, a gente gostaria de saber não somente como essa ejeção de massa impacta na dinâmica, mas nela junto com força. Né? Se eu tenho, por exemplo, um foguete, né? O foguete ele expele massa para baixo e consegue subir, mas também tem a força peso atuando nele. Então, se eu quisesse adicionar uma força externa, o que eu teria que fazer aqui para dar certo? Né? Aqui não tem nenhum tipo de segredo. A única coisa que mudaria, né, se você quer adicionar a força externa para a gente poder pegar de fato a segunda lei de Newton completa, é, né, fazer com um pouco mais de calma este cara daqui. Ok? Por quê? ΔP é igual a zero? Por quê? Porque não existe nenhuma força externa atuando no nosso sistema. Agora, se você leva em conta que existem forças externas, ΔP não é mais igual a zero. Ok? ΔP vai ser igual ao quê? Se existe força externa, então vamos lá, olha. Então aqui, ó, se somatório das forças externas é diferente de zero, então o ΔP vai ser igual ao quê? Vai ser somatório das forças externas, que eu vou colocar somente como força externa resultante, ok? Aqui no caso, vezes ΔT, né? Pelo menos levando em conta que a gente está colocando, né, logo depois o limite de tempo para zero. Essa aqui é a segunda lei de Newton para o sistema, né, de partículas, com a única diferença que eu passei o ΔT para o outro lado. Ok? Então essa seria a única alteração. Perceba, né, como eu coloquei ΔP é igual a zero, eu coloquei momento de antes é igual ao momento de depois. Variação do momento seria o momento de depois menos o momento de antes. Então, este cara daqui, o lado direito da igualdade, menos o lado esquerdo, seria a força externa vezes ΔT. Então, consequentemente, se esse cara menos esse daria a força externa, né, vezes o ΔT, então eu tenho que colocar a força externa vezes ΔT aqui com o sinal negativo. Força externa vezes ΔT. Okay? Aqui é simplesmente segunda lei de Newton mesmo para sistema de partículas. Okay? Então perceba, né, a segunda lei de Newton para um sistema, né, de massa variável, ela vem da segunda lei de Newton de um sistema de partículas que vem da segunda lei de Newton para o sistema de uma única partícula. Ok? Então, enfim, só perceba, né, se a gente passa esse cara para o lado, né, direito da igualdade, esse cara para o lado esquerdo, fica exatamente a segunda lei de Newton. E aí, no caso, né, aqui apareceria junto esse força externa vezes ΔT, só que a gente dividiu por ΔT, né? Então, enfim, o ΔT ia sumir. Na hora de tomar o limite, esse cara daqui ia continuar como menos força externa daqui, né? E, bom, aqui o sinal dos dois apareceram trocados, então na hora que eu multipliquei por menos 1 ambos os lados, aqui vai ficar positivo, então força externa. Então, tá aqui a nossa segunda lei de Newton para um sistema de massa variável. Nós temos então que a somatória das forças externas que atuam no nosso sistema de massa variável, mais a taxa com que a massa dele varia no tempo, né, multiplicado pela velocidade com que ele ejeta, né, os corpos, né, com que ele ejeta a sua massa, esse cara sim é massa vezes a aceleração. Ok? Então, essa daqui é a nossa segunda lei de Newton para um sistema de massa variável. Né? Basta incluir aqui, né, um termo relacionado à força gerada pelo fato de que existe a ejeção. Também é possível escrever nessa segunda lei de Newton para sistemas com massa variável em termos do momento linear. Né? Em vários momentos, né, eu comentei com vocês que é mais conveniente escrever, ao invés de força é igual a massa vezes aceleração, escrever força é igual à variação do momento linear no tempo. Se eu quisesse escrever essa expressão em termos do momento linear, como é que ficaria? É que é bem simples.
Esse trecho daqui, essa parte da equação, lado direito, corresponde a uma parcela exatamente do momento linear, que é massa vezes velocidade. Mais precisamente, se eu faço derivada do momento linear no tempo, esse cara daqui é o quê? Vai ser massa derivada da velocidade no tempo, ok? Mas também vai ter um termo dm dt vezes a velocidade do nosso sistema em si que a gente está analisando. Consequentemente, massa vezes aceleração, né, para esse tipo de situação, né, é variação do momento linear no tempo menos essa quantidade que também envolve a taxa com que a massa está variando. Né, substituindo uma expressão na outra, a gente também chega, né, na outra forma de escrever a segunda lei de Newton, né, que vai ser força externa, né, resultante das forças externas, mais dm dt, velocidade de ejeção. Esse cara daqui vai ser, né, derivada, né, variação do momento linear no tempo, menos dm dt vezes a velocidade do nosso sistema de fato. Passando esse cara para o outro lado da igualdade, né, vamos lá, passando para o outro lado da igualdade, o que a gente chega então vai ser nesse dm dt, velocidade do nosso sistema mais velocidade de ejeção, ok? E aí volta aqui o adendo, se vocês pegarem, né, no livro do Moisés, essa expressão vai sair com um sinal trocado, com um sinal invertido. Por quê? Porque o que eu estou chamando da velocidade de ejeção, o Moisés está chamando de velocidade relativa. Né? Para mim, velocidade relativa e de ejeção são sinônimos nesse contexto, né? E aí, como o curso é meu, eu coloco a minha convenção, certo? Mas enfim, temos então essas duas formas de se escrever a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. E, bom, dado isso, né, eu vou encerrando, portanto, né, esse nosso vídeo, ok? Como eu comentei com vocês, né, bem no início, né, logo no início desse vídeo daqui, o meu objetivo com vocês era realmente chegar, né, na segunda lei de Newton para um sistema de massa variável. Chegamos aqui, né, o vídeo já ficou com um tamanho considerável, então acho que já está suficiente. Né, apesar da gente ter, né, encerrado esse bloco, né, ter feito essa construção, eu ainda vou resolver um exemplo com vocês. Eu vou aplicar essas equações daqui, né, no caso essa equação, né, são iguais, né, mas enfim, eu vou aplicar essa equação para o movimento de um foguete, para a gente ver exatamente uma aplicação, ver um exemplo de dinâmica, né, exatamente do movimento, né, no caso, de um sistema que vai ser um foguete que sobe, né, ejetando, né, no caso, gás para baixo, né, massa para baixo com uma velocidade constante. E aí sim, enfim, para a gente ter uma noção de como é que, né, esse termo daqui, né, como é que essa variação da massa, na verdade, afeta na dinâmica, de fato, dos nossos sistemas físicos. Mas, bom, né, dado isso então, vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês então no próximo.